Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Eduardo Dutra, sou aluno acadêmico do 10º período de Engenharia Ambiental da Faculdade Unifaciar e hoje eu venho apresentar a vocês um pouquinho do meu TCC. Eu trabalho numa empresa que o meu setor ele trabalha em paralelo juntamente ao meio ambiente, ou seja, várias demandas da gestão ambiental se centralizam em nós, né? No setor de saúde, segurança e meio ambiente. O que me motivou a realizar esse TCC com o tema Remediação de áreas contaminadas, uma avaliação crítica da legislação brasileira, se deu em virtude do acompanhamento do início ao fim em uma remoção de um tanque de tolueno enterrado numa filial da companhia na cidade de Cascavel, no Paraná. Primeiramente, nós demos início ali à solicitação, outorga ao órgão ambiental IAT, que é o Instituto Água e Terra do Paraná. Após protocolado essa solicitação, nós entramos aí com duas empresas no local. A primeira empresa, ela fez o estudo da cava, o estudo ali da área, e uma segunda empresa para destinação e descarte do resíduo gerado nesta operação. Então, primeiramente, a gente ali localizou o ponto exato na planta baixa a ser escavado. Feito isso, já em minha propriedade, eu solicitei a empresa para remover um efluente, a desgaseificação do tanque. Com isso, solicitei, eu emiti no site do MTR, do CINIR, eu emiti ali a MTR para sucateamento daquele tanque, bem como todo o resíduo gerado nessa operação, nós mantivemos ali sob custódia, em uma área abrigada, para não ser interferida ali na amostragem. Então a gente manteve essas amostras sob custódia e, feito a coleta de análise, nós encaminhamos para o laboratório, mediante o aeroporto, coleta de amostra ali, todas elas conforme manda o figurino, com gelo, as embalagens lacradas, de vários pontos, para não haver ali uma dúvida. E feito isso, constatou-se que aquela cava ela não apresentava contaminação. Dessa forma a gente seguiu então para o fechamento dessa abertura, dessa escavação, e apresentamos ali o relatório para o IAT, e agora atualmente nós obtivemos ali um retorno, que o caso foi encerrado, a atividade foi feita e constatou-se que não houve contaminação do solo, fechando assim então com chave de ouro. Bom, dando início então, feita essa atividade, eu achei por si, falar, e tratar sobre essa temática, que eu participei diretamente, e também foi parte aí do meu estágio, foi feito sobre esse estudo de cava e sobre a remediação dessa área possivelmente contaminada. Ok? Bom, no sumário, a introdução, fundamentação da teoria teórica, materiais e métodos, discussões, resultados, conclusões e referências bibliográficas. Bom, nessa introdução, a contaminação do solo é um grave problema ambiental agravado por atividades industriais, urbanização e descarte inadequado de resíduos. No Brasil, milhões de pessoas estão expostas a contaminantes, mas há falhas no monitoramento, especialmente em áreas rurais. Então, falando um pouquinho da grande metrópole, São Paulo, predominam contaminações por combustíveis e metais. Apesar de existir legislações específicas com a Política Nacional do Meio Ambiente e a resolução do CONAMA,
há ainda desafios na aplicação das normas e na integração entre o meio ambiente e a saúde pública. Esse estudo busca avaliar essas leis e propor melhorias nessa gestão ambiental. Sobre o contexto e a relevância ambiental, o solo é essencial para o equilíbrio ecológico, mas vem sendo degradado por atividades humanas, como indústria, agricultura e mineração, os principais causadores desta contaminação. A contaminação ocorre de substâncias químicas, ultrapassam níveis seguros, afetando ecossistemas e a saúde humana. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a falta de infraestruturas políticas eficazes agrava ainda mais esse problema. Ao contrário dos países desenvolvidos, que possuem uma regulamentação mais rígida, assim, a contaminação do solo é um desafio global e exige ações integradas de gestão ambiental. As problemáticas das áreas contaminadas do Brasil, o problema das áreas ganhou destaque a partir da década de 80, mas ainda aos poucos damos atualizações e integração entre as políticas do meio ambiente e a saúde. Estima-se que 34 milhões de pessoas estejam expostas a esses contaminantes, e menos de 40% dessas áreas são identificadas e recebem o devido monitoramento. Em São Paulo, a CETESB ela lidera o controle, registrando mais de 6 mil áreas contaminadas, principalmente por postos de combustíveis e se tratando de uma grande metrópole. Registrando mais de 6 mil áreas contaminadas por combustíveis e metais. A subnotificação em zonas rurais e o uso intensivo de agrotóxicos revelam falhas no monitoramento ambiental. Afinal, o Brasil tem um grande território nacional e o agronegócio impulsiona ainda mais esse tema. Falando do arcabouço legal brasileiro sobre áreas contaminadas, a Lei nº 6.938 de 81 inaugurou a Política Nacional do Meio Ambiente, introduzindo os princípios como prevenção e o poluidor pagador. A Constituição de 88 consolidou esses direitos com a resolução do CONAMA de 2009 e 2013 definiram critérios para a qualidade do solo e remediação de áreas contaminadas. Em São Paulo, a Lei de 13.577 de 2009 é uma referência nacional nesse tema. Já a Instrução Normativa número 6 de 2014 do IBAMA fortaleceu o controle de atividades poluidoras, embora ainda falte integração os órgãos e os dados unificados, ou seja, CONAMA, CETESB, IBAMA, bem como os outros órgãos estaduais, FEPAM, no Rio Grande do Sul, IMA, em Santa Catarina, IAT, no Paraná, bem como outros órgãos no âmbito nacional. Não são integrados e essas informações não se cruzam. Falando sobre experiências internacionais de gestão e remediação, mostram que a gestão eficaz de áreas contaminadas requer integração entre leis, técnica e financiamento. Nos Estados Unidos, o programa Superfall financia a remediação de locais contaminados e prioriza riscos à saúde. Na Europa, Holanda, Alemanha adotam sistemas avançados e descentralizados de controle do solo. O Brasil possui avanços legais, mas ainda carece de governança, transparência, recursos estáveis para efetivar suas políticas ambientais. O meu tipo de pesquisa, ela é qualitativa, descritiva e exploratória, baseada em revisão documental bibliográfica sobre a legislação brasileira de remediação de áreas contaminadas. Foram utilizadas fontes legais, relatórios, técnicos e estudos científicos para análise integrada do contexto normativo e técnico, bem como atividade que eu participei diretamente, conforme mensurado no início. Os dados foram coletados por meio de levantamento documental, revisão sistemática e análise do conteúdo. A análise comparou as normas brasileiras com os modelos internacionais
Afinal, as principais limitações incluem falta de dados atualizados e ausência de indicadores qualitativos. Então, há uma forte carência nesses dados estatísticos, né, para levantamento e mapeamento de áreas contaminadas. Afinal, a área contaminada no solo, né, podem chegar e atingir o lençol freático, com isso contaminando a quem faz o uso e o consumo daquela água do local. Falando sobre um panorama nacional das áreas contaminadas, no Brasil cerca de 34 milhões de pessoas estão expostas às áreas contaminadas, mas faltam dados detalhados sobre os tipos de poluentes. Em São Paulo, há 6.110, pasmem, 6.110 áreas identificadas, principalmente ligadas aos postos de combustíveis e indústrias, né? A baixa incidência em áreas agrícolas revela uma subnotificação. Apesar do alto uso de agrotóxicos, o sistema de vigilância ambiental ainda é limitado e precisa de melhorias no registro e monitoramento das contaminações. Partindo para a análise crítica da legislação brasileira, discussões e resultados, a legislação brasileira sobre as áreas contaminadas avançou com normas como a Lei 6.938, de 1981, a Resolução do CONAMA 420, de 2009 e a Instrução Normativa IT número 6, de 2014, que tratam da responsabilidade do poluidor e da qualidade do solo. Porém, a fragmentação entre os níveis federais, estaduais e municipais, causando ainda assim a insegurança jurídica com brechas e aplicações desiguais às regras. Comparando com os países como Holanda e Estados Unidos, a abordagem brasileira é menos sistemática e integrada na avaliação e gestão da contaminação do solo. A Holanda possui um sistema avançado de remediação com inventário detalhado e avaliação sustentável do uso do solo. Já nos Estados Unidos, a CERCLA adota análise caso a caso, baseada em riscos e custos. Já o Brasil ainda utiliza valores fixos e carece de inventário e integração, o que reduz a eficácia das ações de remediação. Limitações e oportunidades de melhoria. O Brasil enfrenta limitações na gestão de áreas contaminadas, como a falta de inventário atualizado, valores orientadores defasados e pouca integração entre políticas e órgãos públicos. Há também a ausência de avaliação de riscos ambientais e social. Para melhorar, propõe-se criar um inventário unificado, adotar avaliações de riscos integradas, fortalecer a articulação entre saúde e meio ambiente e urbanismo e incorporar boas práticas internacionais adotadas ao contexto nacional. Conclusão: a legislação brasileira sobre as áreas contaminadas apresenta avanços com a responsabilidade do poluidor e normas para a gestão do solo, mas ainda enfrenta falhas, como a falta de integração entre órgãos, ausência de inventário atualizados, foco restrito na saúde humana. O estudo destaca-se a necessidade de incluir riscos ecológicos, sociais e de adotar práticas sustentáveis e integradas, inspiradas em modelos internacionais. Recomenda-se criar um sistema nacional unificado de monitoramento, atualizar valores orientadores e fortalecer a governança ambiental para garantir proteções efetiva, desenvolvimento sustentável. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Eu tirei como referências bibliográficas resoluções do CONAMA, instruções de trabalho, CETESB, bem como a parte prática, né, vivenciada em campo. Até breve, um grande abraço.